Estamos aqui hoje para gravar uma espécie de continuação do nosso programa sobre a Guerra do Contestado, a sangrenta Guerra do Contestado, que incendiou os limites entre Paraná e Santa Catarina entre 1912 e 1916. Nós falamos já sobre o episódio do Entreveiro do Irani, que foi a primeira batalha que os fanáticos, assim chamados, os rebeldes, os campônios, venceram aquela batalha. E graças à ação de São João Maria, o chamado São João Maria, que era o profeta, que eu vou mostrar aqui mais uma vez para vocês, São João Maria, até na pose clássica dele aqui, sentado, né, com os braços cruzados, um homem bom, um profeta sertanejo, mas o homem que acionou ali a rebelião foi, vou mostrar aqui o desenho, foi José Maria. Esse já era um desertor da Polícia Militar do Paraná, e quando ele criou o problema ali no Reduto do Irani, o Paraná achou que aquela área pertencia a ele e deslocou forças para lá, e aquela coluna do Coronel João Galberto, que ele cometeu o erro de dividir em duas forças e acabou massacrado. Morreu, aliás, no episódio do Entreveiro do Irani. E o José Maria também morreu ali. O enterro de João Galberto em Curitiba foi uma coisa fantástica. Eu vou mostrar aqui algumas fotos nesse livro para vocês, ó, sobre o enterro dele aqui. Ele foi sepultado lá com grandes honras, porque foi considerado aquilo ali um feito extraordinário, né? Aqui, ó, novamente aqui. E começaram a se embalar expedições militares de vulto contra a região do Contestado. Não foi só uma questão fronteiriça, como eu já expliquei, mas é bom repetir sempre. Além de questão de fronteiras, foi a questão da construção de uma longa e sinuosa ferrovia, a South Brazil Railroad, do notório Percival Farquhar, um norte-americano que já havia construído a Madeira Mamoré. Houve também o assambarcamento de impostos da erva mate, houve o desemprego na estrada, houve a criação de uma companhia de colonização no oeste de Santa Catarina, que fez uma devastação gigantesca sobre os pinheirais ali. Mas o enterro do João Galberto foi muito grande em Curitiba, e o Paraná e também forças catarinenses começaram a achar que aqueles rebeldes eram perigosos, que estariam proclamando a monarquia nos sertões de Santa Catarina, lá no oeste de Santa Catarina, e resolveram embalar expedições para atacar Santa Catarina. Quando os caboclos foram derrotados ali no Irani, eles se agruparam num outro reduto, o reduto chamado de Taquarussu. Taquarussu era uma região também inóspita, cheia de peraus, cavernas, despenhadeiros, precipícios, né? E foi nomeado para chefiar a repressão lá o tenente-coronel Dinarte de Aleluia Pires. Ele foi para lá com 750 homens em uma companhia de artilharia. Ele entrou no reduto, chamado de Taquarussu, e fez um bombardeio lá com as peças, 2 ou 3 peças de artilharia que ele tinha, e conseguiu apavorar os sertanejos ali. Mas ele fez essa ação e massacrou os rebeldes ali, que acabaram fugindo do reduto. Conhecedores da região que eram, eles foram, se deslocaram para outros locais. E ele, então, início de 1913, ele foi lá e arrasou esse reduto, mas saiu descontente e criticou os governos da época, dizendo que aquela pobre gente ali não era culpado. A culpa era dos governos estaduais que não cuidavam da instrução do povo. Essa foi a saída dele. Para vocês terem uma ideia da questão do Paraná e Santa Catarina, esse desenho aqui mostra os 3
mapas de Santa Catarina em diferentes épocas. Vejam como era pequenininha, porque o Paraná queria essa área que está em negrito aqui. Mas mapas às vezes não dizem tudo, né? Então deslocaram expedições grandes, como essa aqui, ó, uma força já de 1.000 homens, depois do reduto de Itaquaruçu, que se reuniram no reduto, num outro reduto chamado de Caraguatá. Itaquaruçu já tinha sido destruído e foram para Caraguatá. Caraguatá reuniram muita gente ali, confluíram caboclos de diversas áreas do estado de Santa Catarina, então da região do Paraná, e já para combater os rebeldes ali, foi nomeado um coronel, Gomes Freire Gameiro, que veio com já 1.000 homens, cerca de 1.000 homens. E também usou a mesma tática que foi usada em Itaquaruçu e entrou ali dentro da região. Mas dessa vez os caboclos já estavam mais preparados, porque havia aderido ao movimento pelo restabelecimento das fronteiras catarinenses um homem importante da região, que era Elias de Moraes. Ele era um proprietário de terras, um fazendeirote no norte no oeste do estado. Ele incendiou a própria fazenda e aderiu aos rebeldes. Ele disse, agora aqui vai valer tudo. E era um homem preparado. As primeiras medidas que ele tomou já foram de interditar qualquer tipo de indisciplina. Ele exigiu treinamento militar, ele exigiu formas, rezas, e ele misturava essa coisa da religião com o aspecto militar e conseguiu, em Caraguatá, ele talvez conseguiu a maior vitória rebelde, porque em Caraguatá ele se associou com uma mulher que era chamada de Virgem Maria Rosa, que usava flores no cabelo e andava vestido de branco, e que dizia que tinha visões de São João Maria. Então, vejam como também a questão do fanatismo religioso passa por isso. E em Caraguatá acabou que os rebeldes venceram. Eles, capitaneados por Elias de Moraes e também por Eleixo Gonçalves de Lima, que era um homem também fazendeirote do oeste do estado, eles começaram com instruções mais preparadas, eles começaram a partir para o contra-ataque e derrotaram realmente as forças do coronel Gameiro, que teve que sair dali meio apressadamente, deixando para trás armas, deixando a munição, alimentos e tudo. Para vocês terem uma ideia, está aqui um desenho de Elias de Moraes, aqui embaixo já rebeldes com as suas longas espadas de madeira que eles fabricavam com as madeiras duras do sertão, o araçá, o açoita-cavalo, o guamirim também, e eles lutavam, não tinham ainda, veja só, não tinham espadas de metal, então faziam de madeiras, e era um porrete pesado de 3 quinas, quer dizer, com 3 lados, onde ele acertasse, abria um grande estrago nas forças inimigas. E, finalmente, eles passaram, depois dessa vitória dos rebeldes, uma vitória que não se consolidava, porque eles tiveram que se deslocar dali para frente para o reduto de Santo Antônio, chamado de Santo Antônio. Em Santo Antônio, já o exército brasileiro estava atento àquele surto monarquista e mandou para lá um veterano da campanha de Canudos, que havia lutado lá no norte, anos antes, no massacre a Canudos, lá nas margens estorricadas do rio Vaza Barris, na divisa da Bahia com o norte lá. E o general Carlos Frederico de Mesquita chegou na região disposto já com 1.750 homens e chegou para dar uma definição
no batalha. Para vocês terem uma ideia, aqui eu vou mostrar, ó, as forças que se agrupavam em torno do general Carlos Frederico de Mesquita. Já eram forças unificadas, com artilharia, com mais homens. Mas também o nosso general que veio lá, quando ele chegou em Santa Catarina, ele já viu que aquilo ali estava degringolando e protestou, fez um protesto e ameaçou pedir demissão, coisa que posteriormente ele faria. Mas antes, ele que era adepto de táticas militares, um homem de experiência, ele cercou os rebeldes no reduto de Santo Antônio e os massacrou. Não se sabe se foi uma vitória ou uma derrota, mas ele veio para arrasar. Mas os caboclos, mais uma vez, se refugiaram em outros pontos do território catarinense e começaram a contra-atacar. Mas isso eu vou falar num próximo episódio, porque aí vão surgir novamente. Estamos ainda em 1913 e ela vai durar até 1916, a Guerra do Contestado, que é um dos movimentos populares mais importantes do Brasil, em certo sentido, como muitos outros que houveram, a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, não é? A Confederação do Equador. O Contestado se insere nisso aí. Mas e surgem outras figuras muito interessantes. Do lado legal, principalmente o capitão Matos Costa, que, aliás, hoje é o nome de uma cidade em Santa Catarina, o Matos Costa, que entendeu a região, ele estudou longamente a região e reclamou para o coronel dos coronéis, no Rio de Janeiro, que era o coronel Pinheiro Machado, coronel dos coronéis, o condestável da República, reclamou que aquilo ali era uma insurreição que não precisava ser esmagada com aquela violência. E ele fez um trabalho muito importante junto aos rebeldes, mas isso fica para eu falar numa próxima oportunidade para vocês, continuando a falar sobre a Guerra do Contestado, a sangrenta Guerra do Contestado, sobre a qual eu escrevi vários livros, inclusive esse aqui, né? Sangrenta Guerra do Contestado. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima ocasião.